Os moradores da ocupação Anita Garibaldi estão mais perto de conseguir regularizar a sua moradia e escapar do risco de perder suas casas. A notícia foi dada pelo líder do governo, professor Samuel Vasconcelos, do PT, na terça passada. Os moradores do Anita Garibaldi se manifestaram na primeira sessão do ano, ameaçados por uma liminar que determinava a reintegração de posse, ou seja, a remoção das famílias do terreno onde eles moram. A situação das ocupações na cidade é um tema recorrente na Câmara, onde várias comunidades vêm se manifestar pedindo apoio político. Durante o pequeno expediente da sessão de terça passada, o líder do governo, o professor Samuel Vasconcelos, do PT, subiu à tribuna para informar que no dia 28 de fevereiro, o proprietário das terras do Anita Garibaldi decidiu entrar em acordo com as 2.000 famílias da comunidade após reunião com parlamentares e a prefeitura. A proposta é que os moradores comprem os terrenos. Então, no último domingo, no campo do Anita Garibaldi, foi feita uma assembleia com cerca de 3.000 pessoas e referendaram uma comissão de moradores junto com a Associação de Moradores para, juntamente com a prefeitura, negociar com o proprietário e ver o que vai ser melhor para a comunidade do Anita Garibaldi. Os vereadores Laércio Pereira e professor Rômulo Ornelas, ambos do PT, e doutor Alexandre Dentista, do PSDC, também acompanharam a Assembleia. A Câmara Municipal, como a Casa de Leis, como representação do povo, representação máxima do povo, nessas questões tem um papel fundamental. O fato de legitimar o acordo, de pressionar o Executivo e de acompanhar a comunidade passo a passo para que seja feito algo dentro das condições dos moradores. Vitor da Farmácia, do PSDB, cobra da Prefeitura, além do acordo, a busca de recursos federais para a construção de casas. Além do terreno, que eles vão ter direito, né, que está sendo feito um bom acordo, que tanto o proprietário que foi prejudicado vai ser feito um acordo e vai receber mensalmente de todos os moradores, também entrar com Minha Casa Minha Vida, o direito deles receberem um empréstimo para poderem construir. Isso é muito importante. Agora, cabe ao governo municipal, juntamente com o governo federal, ter um bom andamento para que isso aconteça. Além do caso do Anita Garibaldi, a Câmara tem auxiliado no encaminhamento e na solução de outras reintegrações de posse, como é o caso da Chacrinha do Paquirivu e o Jardim das Oliveiras. Na 7ª sessão, o morador da Chacrinha Paquirivu pediu auxílio político para evitar que as 600 famílias da comunidade sejam desalojadas. O que a gente quer aqui é saber como é que vai ficar a nossa situação da nossa área, se tem algum projeto ou se nós vamos poder sair com algum projeto de Minha Casa Minha Vida, ou se não, porque falam que nós vamos sair sem direito a nada. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação e Assistência Social, Marcelo Nunes Seminaldo, disse que vai visitar a região para analisar o problema. No Jardim das Oliveiras, tinha lá uma reintegração de posse, conseguiu com que os moradores pudessem pagar pelos seus lotes e hoje a situação já está regularizada ali. No Anita Garibaldi, está caminhando agora para o mesmo sentido de que eles vão poder comprar o espaço que eles usam, então está indo muito bem também. E agora, com o pessoal do Paquirivu, a gente vai buscar da mesma forma, né? Que eles possam também, de forma negociada, chegar a um acordo com o proprietário da área para que a gente possa, no caso lá, salvo engano, é o CDHU, né? Tentar alguma forma negociada com o governo para que eles possam ter o direito à moradia, que é um direito sagrado. O vereador Guti, do PV, quer assegurar que os moradores de loteamentos irregulares ou em fase de regularização tenham acesso aos serviços públicos. Mais informações com a repórter Eliane Anjos. Olá, Renata. Eu estou aqui no saguão de entrada da Câmara Municipal, ao lado do vereador Guti, ele que é autor de um projeto que garante a disponibilização de serviços públicos em loteamentos irregulares ou em fase de regularização e com isso, né, vai se equiparar os loteamentos regulares e os regulares em termos de oferecimento de serviços públicos. Não é mesmo, vereador Guti? É verdade. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da TV Câmara. É um prazer poder falar com o munícipe guarulhense e levar um pouquinho do nosso entendimento e o que a gente faz aqui na Câmara para todos aí de casa. E quais serão os serviços oferecidos?
Na verdade, o que a gente visa com esse projeto? Todo o loteamento irregular ou em fase de regularização, algum deles já tem a coleta de lixo. Então já existe um serviço público aí. E o que a gente quer garantir com isso? Que existam mais serviços públicos e serviços públicos de base, aqueles serviços públicos essenciais, né? Que são garantidos, inclusive, pela Constituição Federal em seu artigo 5º. Então, o que a gente busca com isso? Que seja garantido a questão da água encanada, ou seja, ter água, né? Ligação de água na casa das pessoas, ter a coleta do esgoto e também na questão de pavimentação de vias públicas. E o que estimulou, o que levou o senhor a elaborar esse projeto, né? Qual foi o estímulo? Na verdade, a maioria dos nossos projetos, de qualquer vereador, ele vem da demanda da população. As pessoas vêm até a gente e falam, acredito nesse projeto, acredito que isso melhoraria o meu bairro, melhoraria a minha vida. E aí você pensa uma forma realmente legal de colocar isso no papel e para realmente impactar na vida das pessoas de forma positiva. Então, pessoas vieram até o meu gabinete, bastante gente, e falou, Guti, acontece isso e isso no loteamento tal, por que no nosso não pode acontecer? Guti, não seria legal ter um mínimo de saneamento básico, mesmo que a gente esteja irregular, num loteamento irregular, não era justo? Eu falei, lógico que é direito fundamental, garantido na Constituição Federal. Então a gente pensou numa maneira de positivar isso, ou seja, colocar em forma de lei, para que realmente a vida dessas pessoas que não têm condição de estar num loteamento regular, porque é caro, né? Infelizmente muitas pessoas ainda, com essa questão social mesmo, não têm condição. Então elas têm que ter pelo menos o direito fundamental, o direito líquido e certo garantido. E é isso que a gente busca através desse projeto de lei. E como que vai ser a viabilização desse projeto? Ou seja, quem que vai arcar com os custos da implantação desses serviços públicos? Com certeza é a prefeitura, né? Porque o ordenador de despesa, quem tem receita, né, é a prefeitura, através dos impostos que a gente paga sobre serviços, o IPTU, né? Então, com certeza a prefeitura tem que fazer isso, é uma função dela. O artigo 30 da Constituição Federal, no seu inciso 1º, no seu inciso 8º, fala muito isso, que é competência da prefeitura regularizar esse tipo de ação. Então, obviamente que não dá para corrigir todos os erros de loteamentos irregulares ou em fase de regularização na cidade de uma vez. Mas passo a passo, com certeza a gente consegue melhorar muito a vida dessas pessoas que dependem muito da prefeitura, dependem muito do poder público. E quantas pessoas devem ser beneficiadas nesse projeto? A gente não tem o cálculo exato, né? Mas com certeza mais de 50 mil pessoas seriam beneficiadas diretamente com esse projeto de lei. Vereador Guti, nós agradecemos a sua participação aí no nosso Jornal da Câmara. Liane, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e parabéns pela iniciativa de tentar lucidar para o telespectador em casa um pouco do trabalho do vereador e o que cada um está fazendo para melhorar a cidade. Eliane Anjos, para o Jornal da Câmara. O projeto de lei foi deliberado na quinta passada e está em tramitação na Câmara, onde vai receber pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente e da Qualidade de Vida, antes de ser submetido à votação entre os parlamentares. Na próxima quinta, dia 14, uma sessão solene no plenário da Câmara vai abordar a defesa dos direitos da mulher, por ocasião do mês de março. O encontro será aberto à população. Foram convidadas a deputada federal Janete Pietá, do PT, a coordenadora de políticas para as mulheres da Prefeitura, Maria Helena Gonçalves, a presidente da Associação Brasileira em Defesa da Mulher, Dalila Figueiredo, e a primeira-dama, Lourdes Almeida. A Comissão da Mulher, que organiza o evento, é composta por Verinha Souza, do PT do B, que preside a comissão, pelo secretário-geral do Celestino, do PSDB, e pelo professor Auriel, do PT. A solenidade será às 19h. E veja no próximo bloco, o vereador Heleno Metalúrgico está alerta às dificuldades dos moradores do bairro Jardim Santo Afonso. O Jornal da Câmara volta em 2 minutos. O Estado é composto de 3 poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cada um deles tem uma função. Nos municípios, o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito e o Legislativo pela Câmara Municipal.
O Legislativo elabora as leis do município e propõe emendas à sua lei maior, a Lei Orgânica. O Poder Executivo dá execução às leis e administra bens e serviços públicos, que o Legislativo fiscaliza com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Além desses, existe o Poder Judiciário, que julga conflitos entre pessoas, aplicando a lei concretamente a cada caso. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. O vereador heleno-metalúrgico do PDT está em seu primeiro mandato na Câmara. Nos primeiros meses de vereança, já tomou iniciativas para melhorar a situação da população, como no caso dos moradores do bairro Jardim Santo Afonso. Em seu primeiro mandato, Heleno Metalúrgico aproveita a experiência de 12 anos como líder sindical e a proximidade com os trabalhadores para propor projetos. Ele quer estender para a cidade ideias que já deram certo no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Que é o psicoprofissional, onde nós cuidamos dos desempregados, com o curso de RH, postura, como elaborar currículo. O outro trabalho social é o Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro, que fica no Primavera, onde nós cuidamos das crianças. Com curso de inglês, eles têm curso de inglês, computação, a padaria, e os pais também participam de curso dentro do Instituto Meu Futuro. Quero agregar, levar esse projeto de trabalho que nós temos, que é uma realidade no sindicato, mostrar para eles o que dá para agregar dentro do nosso município, com a parceria também, a Prefeitura, o Poder Executivo, com nós vereadores. O plano de trabalho do vereador inclui visitas diárias a comunidades para apurar as reivindicações da população. Há um ano, quando nem era vereador, Heleno Metalúrgico começou a acompanhar os problemas de inundação do Jardim Santo Afonso. O córrego Perequê enche cada vez que chove. A água atinge 1,5 metro de altura na região mais baixa do bairro. Aqui é contínua as enchentes, só é chover, o bairro fica uma piscina. 3 bairros lá para cima que joga água aqui embaixo. Aqui teria que estrangular isso daqui, abrir a entrada de água para poder fluir. Segundo os moradores, a situação se agravou quando as indústrias têxteis sueco fecharam a tubulação que canalizava o córrego. A água foi desviada para outro tubo que não comporta vazão em dias de chuva. Hoje, é possível ver as marcas da revolta da população que derrubou parte do muro da empresa para que a água escoasse. Mas esse não é o único problema. O rio está contaminado com tintas usadas pelas empresas têxteis da região. Me dá muita tosse, uma alergia no corpo que começa a coçar a pele e falta de ar, que eu sou socorrida nas pressas. E o que está gerando essa falta de ar? O mau cheiro do rio. O mau cheiro com essa água que uma hora está preta, uma hora está vermelha, uma hora está amarela e está me prejudicando e outras pessoas também. Heleno, como secretário-geral do sindicato da categoria, solicitou o aumento da tubulação para direcionar a água para o rio Tietê. Quando veio iniciar essas obras aqui, foi uma reivindicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, através da minha pessoa como secretário-geral do sindicato e meu presidente Pereira,
onde nós trouxemos alguns secretários do nosso município para ver as condições que estava esse bairro. E um dos pontos que nós focamos foi aqui. Quando chegava água aqui, tinha mais algo gritante. A turbulação aqui era menor e estava entupida. Então a água não tinha vazão. A água não tinha vazão, subia, inundava as casas aqui que estavam em torno e passava para o outro lado, para a avenida. O vereador também já fez um ofício pedindo a construção de um escadão na viela que liga as ruas 14 e Pau Ferro. Há mais de 20 anos, todos os dias, pais e mães fazem esse caminho com os filhos para levá-los para a escola. A melhor aqui era, se cimentasse, fazer uma escadaria, sem prejudicar o pessoal que está aqui, que ninguém quer prejudicar ninguém, né? Carentes de praças, os moradores querem transformar um terreno abandonado às margens da rodovia Ayrton Senna em área de lazer. Teria um campo, uma quadra, uma área de lazer para as crianças estar brincando, uma instalação para fazer uma classe, para estar podendo também ajudar as mulheres, fazendo áreas de artes, trabalho social, para a comunidade. Até em 96, 95 tinha um campo ainda de futebol. Depois disso aí eles tomaram, falando que ia ocupar e não ocuparam a área. Esse é mais um dos itens da pauta de reivindicações que Heleno tem convertido em requerimentos. Desde 1º de janeiro deste ano, foram 106 documentos pedindo respostas e ação da Prefeitura. O requerimento 1350 de 2013, que solicita à Prefeitura informações sobre o terreno localizado na rua Panorama, no Jardim Santo Afonso, foi aprovado no plenário da Câmara na quinta-feira passada e será encaminhado. Como vimos na reportagem, os moradores do Jardim Santo Afonso reivindicam uma área pública de lazer e prática esportiva no bairro. Esse é o mesmo desejo de moradores de outras regiões da cidade, que cobram a responsabilidade do poder público no Fala Guarulhos. Antigamente não tinha, Tinha um campo de futebol, mas era muito maltratado, não tinha trave, nada. Mas depois a prefeitura fez 2 praças, na mesma rua, fez uma biblioteca chamada Orobó e tem o céu próximo também, 2 céus, céu Pimentas, eu acho, céu de São Miguel. E a área de lazer não tem o que reclamar não, pelo menos onde eu moro, entendeu? Tem umas pracinhas assim, mas quase não tem nada das crianças brincar. Tem muita coisa não, Só uma pracinha assim, aí tem algumas coisinhas para as crianças brincar, mas bem pouco. Não tem. Que tem bairro que já tem aquelas praças com os aparelhos para ginástica, por exemplo. Nós não temos ali. Você vê quantos aposentados nas praças sentados estaria fazendo exercício. Eu acho que a necessidade de reformulação dos brinquedos, instalação nos lugares aí. E está muito a desejar. Os vereadores têm que se conscientizar e fazer a manutenção, a instalação dos brinquedos aí. Lá tá largado. Existe o bosquinho lá da Alameda Iaiá, lá só vai pessoas fumar droga, brinquedo quebrado, precisa de manutenção. As pessoas que são família mesmo não participam da praça. Você passa por aí, você vê, tá tudo abandonado, quadra de esporte, parque, os brinquedos, tudo cheio de mato, sem manutenção nenhuma. A única área de lazer que tem aqui é o Bosque Maia, você vai ali no Continental, tem outra. É os únicos lugares que dá para você se divertir, porque as crianças de hoje em dia não tem lugar para ocupar a sua mente, o seu tempo, não. Anda tudo abandonado. Lá tem uma grande necessidade de ter uma área de lazer, para os moradores ali da região. As crianças não têm onde correr, não têm onde brincar, fica tudo ali no bairro ali, só vai à escola e volta. Tem um céu lá nas proximidades, na região. Só que várias residências ficam um pouco distantes, para ir. Tem uma área lá muito grande, na Estrada do Lavras. Poderia criar uma praça lá, Uma praça para o pessoal praticar um exercício de manhã. A criação de um fórum de segurança pública virou pauta da comissão responsável pelo tema na Câmara. O objetivo é congregar pessoas, entidades públicas e privadas para discutir ações que possam garantir maior segurança para a população. A Câmara Municipal seria a sede do movimento. Na noite de terça, uma reunião extraordinária da comissão tratou da proposta. Estiveram presentes membros dos conselhos de segurança de diferentes bairros e o segundo inspetor da Guarda Civil
Civil Metropolitana Roberto Pereira. Uma audiência pública será marcada para debater o fórum. A Comissão de Segurança Pública é presidida pelo vereador Geraldo Celestino, do PSDB. Tem como secretário Toninho Magalhães Filho, do PTC, e também conta com Eduardo Barreto, do PCdoB. Os três participaram da reunião. A cobertura completa sobre as atividades de todas as 19 comissões técnicas permanentes da Casa você encontra em camaraguarulhos.sp.gov.br. E dentro de 2 minutos, veja o resumo das sessões ordinárias dos dias 5 e 7 de março. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Quem assiste a uma sessão ordinária pela primeira vez pode ficar confuso. Expressões como artigo 151, pela ordem ou pela liderança do partido são alguns instrumentos que ajudam o presidente da Câmara a organizar a sessão. Mas o público nem sempre conhece os significados. O Jornal da Câmara preparou uma matéria que explica os diferentes termos usados no plenário. A tribuna é muito disputada durante as sessões ordinárias. Quando o vereador sobe aqui, ele não pode falar quando bem entende. Ele precisa pedir permissão para o presidente. E é aí que você ouve expressões bem específicas para pedir a palavra durante a sessão. Questão geral, senhor presidente. O vereador ele tem direito de, em qualquer parte da sessão, questionar o presidente sobre o andamento dos trabalhos, expor dúvidas que eles tenham sobre alguma votação. Então, em qualquer momento isso pode ocorrer e eles usam a expressão pela ordem. Então, a partir do momento que eles dizem pela ordem, o presidente sabe que já virá um questionamento sobre algum procedimento regimental. Chegou um segundo, presidente. O regimento prevê uma possibilidade dos vereadores utilizarem a palavra por 2 minutos para falarem sobre algum assunto urgente, só que essa utilização só pode ocorrer no grande expediente e na ordem do dia. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Nós temos 20 partidos, 20 líderes e eles podem usar a palavra por 5 minutos no grande expediente ou na ordem do dia para expor para os demais vereadores assuntos relacionados
ao posicionamento do partido. Senhor presidente, peço a palavra pela liderança do governo. O prefeito indica um vereador, líder do governo, que vai falar em nome do governo e vai utilizar a palavra nessas partes da sessão para fazer algum comunicado do governo também por 5 minutos. Como líder da bancada de oposição, senhor presidente? Nós temos um grupo de vereadores que registra posicionamento contrário ao governo e também eles elegem um líder e esse líder tem o direito de falar por 5 minutos na sessão ou no grande expediente ou na ordem do dia para expor o posicionamento da oposição quanto a determinados assuntos. Na discussão e votação de itens da pauta são usadas as expressões para discutir, para encaminhar e para justificar, de acordo com a situação. A partir do momento que o presidente anuncia um item da pauta, seja ele do grande expediente ou da ordem do dia, é aberta a palavra para esses 3 momentos. Quando o presidente fala em discussão, aí eles falam para discutir. Quando o presidente fala em votação, aí eles pedem a palavra para encaminhar a votação. Quando o presidente anuncia o resultado de uma votação, aí eles pedem a palavra para justificar o voto. Nas sessões, os vereadores podem votar projetos de leis, requerimentos, emendas à lei orgânica e resoluções. Nos requerimentos, os vereadores pedem esclarecimento, por exemplo, sobre situação de obras e gastos. A votação dos requerimentos é simbólica. Em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Levanta a mão quem é contra. Já na votação nominal, todos podem se manifestar por meio do terminal eletrônico. Os vereadores colocam uma senha, pressionam sim, não e abstenção. O resultado aparece no painel eletrônico. A votação nominal ela é a regra e se aplica a projetos de lei, emendas à lei orgânica e também resoluções. Para serem aprovadas, essas matérias dependem de um número mínimo de votos favoráveis. Alguns projetos exigem a maioria simples, ou seja, a metade dos votos favoráveis mais 1 em relação ao número de presentes. Se houver 19 vereadores, a maioria será 10. São votadas nesse sistema, por exemplo, denominação de ruas e fixação de datas comemorativas. A maioria absoluta é a metade mais 1 do número total de vereadores, ou seja, é preciso ter, no mínimo, 18 votos favoráveis. Essa votação se aplica a códigos tributários de postura e de edificações. Para aprovar uma matéria por quórum de 2/3 ou quórum qualificado, é preciso ter 23 votos favoráveis. Esse é o caso de projetos de zoneamento, isenção tributária e anistia. Aprovado, encaminha-se. Agora que você já sabe o que significa cada expressão, convidamos a assistir às sessões nas terças e quintas, a partir das 2:45 da tarde, na TV Câmara. E agora, veja um resumo dos debates e das principais decisões tomadas pelos parlamentares nas sessões ordinárias dos dias 5 e 7 de março. A sessão do último dia 5 de março, conduzida pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Soutur, do PSD, foi mais uma vez marcada por manifestações nas galerias, o espaço destinado ao público. Trabalhadores do transporte coletivo foram ao local manifestar sua indignação com relação à proibição do direito de rodar pela cidade. 2 oradores fizeram uso da tribuna livre sobre o assunto: Fagner Santos Santana e Marco Antônio Gomes da Silva. O vereador Gilvan Passos, do PSDB, afirmou que o secretário de Transportes e Trânsito, Atílio Pereira, não se sensibiliza com a questão. O secretário Atílio, em nenhum momento, deu esperança. Não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vamos deixar esses pais aí sem o emprego, sem o trabalho. Em nenhum momento ele pensou nisso. Em nenhum momento ele se sensibilizou com os trabalhadores. Ainda durante os trabalhos da tarde de terça, 51 itens do grande expediente foram deliberados. Eles tratavam de coleta de lixo, pavimentação asfáltica, instalação de semáforos e construção de creches, entre outros.
Já a ordem do dia teve um item aprovado pela Casa, referente a um veto da Prefeitura a um projeto do vereador americano. A pedido do próprio vereador, foi mantido por unanimidade o veto para a proibição de bicicletas na pista de caminhada do Bosque Maia. Na mesma sessão, o vereador Novinho Brasil, do PTN, tomou posse como suplente. Ele fica com a cadeira de João Dárcio, do mesmo partido, reconduzido à Secretaria de Segurança Pública. A sessão foi encerrada por falta de quórum. Na quinta-feira, os vereadores concentraram todas as atenções na pauta da sessão e os 166 itens do grande expediente foram votados. A ordem do dia era composta por 6 itens, 3 deles referentes a vetos da Prefeitura. Os 2 primeiros, que tratavam de reciclagem de lixo e criação de um centro de atendimento ao idoso, foram mantidos. Guti, do PV, Americano, do PHS e Gilvan Passos, do PSDB, foram contrários ao primeiro veto. Já o veto referente à atualização de tarifas de táxi, de autoria do vereador americano, foi derrubado pela Casa. Os taxistas passam a ter direito a reajuste anual e a cobrar bandeira 2 em todos os horários no mês de dezembro. Foi suspensa a eficácia da lei que previa o uso de copos reutilizáveis por funcionários de todas as repartições da administração pública direta do município. A liminar foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Lei 6.815 de 2011 tem autoria do vereador Guti, do PV. O Jornal da Câmara fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Poder Legislativo no nosso site e no Facebook. A programação da TV Câmara vai ao ar às tardes de segunda a sexta. Os programas inéditos e as sessões você assiste sempre às 15 para as 2 da tarde. Até a próxima segunda. É o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução